noite, estamos chegando com mais um programa Raio X aqui pela TV Tribuna e hoje um programa mais que especial. Estamos aí dentro das comemorações do aniversário da nossa querida Mundo Novo e os entrevistados também são especiais. Está com a gente aqui hoje o jornalista, diretor do grupo de comunicação Jair de Lima Alves e a dona Laide, conhecida como Tia Laide. O que os dois têm em comum são pioneiros e participaram da primeira Câmara de Vereadores de Mundo Novo. Vamos começar de lá para cá, viu, Jair? De lá para cá. Boa noite, dona Laide, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Maravilha, satisfação receber a senhora, seja bem-vinda. Eu que estou feliz de estar aqui. Boa noite, Jairo. Boa noite, Marcão. Tudo bem contigo? Tudo na paz. Maravilha. Vacinado? Segundo doce, como diz o Paraguai, hoje. Segundo doce. Senhora também, dona Laide, vacinada? Vacinada, graças a Deus. Maravilha. Um abraço também ao Imunizados. Imunizados, né? Ao José Dionaldo, né? É o filho da dona Laide, está acompanhando ela. Seja bem-vindo também, tá? Maravilha, o programa é especialíssimo e eu quero conversar com a dona Laide, começando com a dona Laide. Dona Laide, a senhora fez parte da primeira Câmara de Vereadores de Mundo Novo. Nós vamos falar sobre essa legislatura, vamos falar mais também da história de Mundo Novo. A senhora lembra quem eram os seus colegas, tirando o Jairo, daquela primeira legislatura? Lembra, dona Laide? Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves. Anísio Ribeiro. Anísio Ribeiro. Seu Gersino. Gersino. Sebastião Borges. Sebastião Borges, que faleceu, aí entrou o seu Luiz Batista. Isso. E... Faltando um aí? Tá faltando. Você me falta um também, você é assim, na contagem. Faltou um aí? Não adianta lembrar, daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco lembra? Não, Bola pra frente. Não, mas vamos lá, nós temos todo o tempo do mundo. Se a senhora conseguir lembrar... Hã? Não, não era Daut, não. Daut entrou no lugar de quem? Não, Daut não participou da primeira legislatura. Não. Era rapaz, eu tinha Jairo, Antônio Gonçalves, Gersino, Anísio, Sebastião Borges. Falta um. Mas não era 7. 7, mas não deu 7 não. Deu só 6. Só deu 6? Mas vamos lembrar daqui a pouco. Marcão, eu tinha toda a convicção. Eu ia anotar esses nomes, acabei esquecendo. Não, mas se anotasse não tinha graça, não. É bom puxar pela memória. Puxar pela memória, rapaz. Toda hora eu me lembro e agora eu me esqueci. Daqui a pouco ele está dormindo lá no alto céu. Vai chegar, a senhora pode interromper e chamar aqui, tá bom? Mas é verdade. E não foi o Sadi também não, o Sadi assumiu depois. Sadi Colling. Não, foi o Sadi. Não, Sadi não se elegeu. Eu já sei quem é, eu me lembrei Sadi não se elegeu com a gente. Eu me lembrei. Ele assumiu depois, do Luiz Batista. Eu me lembrei. Cacildo Cândido Pereira. Isso que foi presidente da Câmara e foi prefeito interino. Verdade. Inclusive eu assumi a vaga de presidente da Câmara, vagada por ele. Ele deixou vaga e eu era vice-presidente assumindo a vaga dele. Que ele foi para a prefeitura. Uma dica ali para o nosso Elvis, se você quiser manter mais nessa tomada aí, Elvis, é melhor, porque a gente vai ficar sempre aqui, né? Um falando, o outro também. É um bate-papo descontraído. Eu me lembrei do seu Cacildo, né? Você ia falar o nome dele? Eu ia falar, mas deixa ele, deixa os meninos. Deixa quebrar a cabeça aí. É verdade. Seria injustiça não lembrar do Cacildo, cara. Verdade. Mineirão de Ponte Nova. Ponte Nova. Minas Gerais. Verdade. Como é que era a relação entre os vereadores daquela época? Falava-se em oposição, situação ou não? Só tinha o Gersino, que era o velho MDB. O velho MDB. E os outros eram todos Arena. Todos. Arena e MDB. Eram os partidos da época. Bipartidarismo. Existia ali uma ideologia, porque depois se perderam as ideologias, existia de fato uma divisão ali, o que a Arena representava, o que o MDB representava ou não? A Arena era a direita, né, dona Laide? E o MDB era a esquerda. O MDB era o PT de uns anos atrás. É verdade. O avô do PT. É verdade. É verdade. Saindo ali do que chamam-se de regime militar, não é? Isso mesmo. A primeira Câmara de Vereadores foram todos nomeados. Não, os prefeitos. Os vereadores eram eleitos. Os vereadores já eram eleitos. A primeira eleição, lembrando aqui, foi dia 15 de novembro de 76. 76. Nós assumimos dia 1º de fevereiro, aquele tempo era fevereiro que assumia, de 77. Isso mesmo.
Tá. 76 foi o ano que também que Mundo Novo foi emancipado. Dona Laíde Lemos teria eleição para prefeito. É. Mas daí, começando a campanha, já com as convenções prontas, veio a ordem de Brasília, não tem mais eleição. Nomeado. Aí foi nomeado, Antônio Gonçalves ficou 17 dias, aí nomearam Walter Pina para aquele mandato, primeiro mandato. Tá certo. Efetivo. Mas os vereadores não foram eleitos. Como é que foi a campanha? A senhora lembra quantos votos a senhora teve? Nós fomos eleitos. A senhora lembra quantos votos a senhora teve? Eu tive 352 votos. Foi a mais votada. Fui a mais votada. É. A minha história é a segundo seguinte. fui eu. Eu sempre gostei de política. É. Desde mocinha. Chegando em Mundo Novo, o Messias era uma pessoa muito influente. Muito influente, comerciante. Pode-se dizer que era o homem mais rico da cidade. Tinha um comércio, não era cidade. Tinha um comércio forte. Era distrito comércio... já, não? Hein? Era distrito? Não, ainda não. Não, era patrimônio que eles falavam. Isso. Patrimônio. Era. Então, eu morava... Era uma vila, né? Patrimônio de Mundo Novo. E daí, ele conheceu do Porto lá, como é que é? Porto Santos ou Porto... Não, Porto Fragile? Não, Fragile... Fragile foi depois. Porto Fragile. E daí ele conheceu o Fragile em Ponta Porã, indo atrás de recursos para os agricultores de Mundo Novo, do Banco do Brasil. O seu Messias fazendo esse meio de campo aí. Fez esse meio de campo. E ele era o responsável as contas, pelos pagamentos da colheita, se colhesse, o produtor pagava. É porque ele fornecia para os agricultores. Ele era o responsável. Ele era o responsável. Ele era o responsável. Então ele talvez se tornaria ali um fiel depositário, porque ele ficava com esses produtos, é isso? Assumiu a responsabilidade junto ao banco. Isso, ele assumia junto ao Banco do Brasil, que aquele tempo o Banco do era Brasil em Ponta Porã. Ponta Porã, do Brasil. Ponta Porã. Era. Aliás, nossa região era Ponta Porã na época. A comarca era Ponta Porã. Aí depois veio para Mambai, depois vai para Iguatemi. Tá, mas nós estamos falando e antes de 70 ou não? Anos 70. Não, antes de 70. isso foi nos anos 60. 69. Vamos fazer 64. 64, 69. Dona Leite, 64, o Mundo Novo ganhou o distrito. Vamos fazer o seguinte. Tá. Vamos fazer uma linha do tempo aí, né? Vamos. Para que o telespectador possa entender melhor. Inclusive, esse programa vai estar sendo retransmitido agora lá no grupo de amigos de Mundo Novo, anos 80, né? Lá da Ivanete Alves. Lá na Inglaterra, né? Reino Unido, lá. Então vamos uma linha do tempo, tá? A senhora chegou aqui antes do Jair. Que ano a senhora chegou? Eu cheguei 26 de julho de 1960. 60. Ele tinha 3 anos. 3 anos. Tá. Já tinha 3 anos o Dionaldi. 1960. Então, 1960. Já a gente vai chegar no seu 70, tá? Que você chegou em 70, né, Jair? Cheguei em 70, E já está com 70 anos. 70 também. 70 mais 70, com 140. Se eu for contar a minha história, vai nós longe. Vamos ficar a noite inteira. Vai longe. Nós vamos aqui regendo para ver se a gente consegue andar. Vamos fazer um resumo, né? Um resumo. Mas vamos lá, tá? Daqui a quando eu chegar no ano 70, aí o senhor começa a ajudar nas histórias. Aí Deus o livre daí. A senhora veio parar aqui. O Messias era parente da senhora? É parente da senhora? A família? Messias era meu cunhado. Irmão. Do meu esposo, José Gomes Pereira, que era o major. Major. Depois eu vou perguntar por que major, que eu me casei e fui para o estado de São Paulo. Morar no Piauí. Conheci ele vendendo joia no Piauí. Viu só? O José Gomes Pereira. O major. Mas eu conheci, aí namoramos, ele voltou, aí ele já mandou pedir casamento por carta. Por carta. Se fosse esperar o WhatsApp, não tinha casado ainda. Voltou, nos casamos, eu conheci ele em 54, 55, nos casamos, e viemos para o estado de São Paulo. Região de... Pacaembu? De Flórida Paulista, mas o nome do patrimônio lá era Indaiá. Indaiá. E daí nós ficamos morando na fazenda
que era dele e da minha sogra. Lá eu ganhei o José de Onaldi, né? Mas não me acostumava, porque eu nasci num lugar, no meio de uma família grande. Berço de ouro. Berço de ouro. E eu não me acostumava a ficar ali, sabe? E em 57 eu tive o segundo filho, que foi uma menina. Aí perdi, porque não tinha hospital lá no Indaiá. Eu tive que ir para a Flórida e quando chegamos lá, já ela era natimorta. Então, voltamos, aí eu pus na minha cabeça que eu tinha que ir embora dali. E falava todo dia para a Major, eu quero ir embora, eu não me acostumo aqui. Aí meu pai mandou uma irmã para morar comigo, sabe? Aí ficou e eu chorava muito, querendo voltar, até que ele resolveu. Engraçado, a gente lembra da Dona Laíde, aquela mulher guerreira, batalhadora, na hora que ela fala que ele estava chorando, parece que não combina com a Dona Laíde que nós conhecemos. Mas sabe o que acontece? Naquele tempo eu era jovem. E fragilizada pelos acontecimentos? E longe da família. Eu nunca tinha morado num lugar, assim, fazenda, que tinha 11, só na fazenda, mas já tinha 11 peões. 11. E aquele tempo era tudo diferente de hoje. Aquele tempo não tinha maquinário. Não, era braçal. Aquele tempo era todo na enxada, na máquina de plantar, era assim, né? Plantadeira. Então, e o pessoal tomava 4 refeições por dia. Era o café da manhã, né? Que tinha que ser bem abastecido. Que é para produzir, ter força, né? O almoço 10 horas, mais ou menos. Essa média mesmo. Quando era 2 horas da tarde, eles vinham tomar café. Quando não vinham, eu tinha que ir com um empregado, que ficava um empregado comigo, para ajudar na cozinha, levar. E 5 horas da tarde era o jantar. 5 horas da tarde. Então era tudo muito difícil. Eu não estava acostumada com aquela vida, sabe? Aí me desesperei. Aí meu pai mandou uma irmã minha para morar comigo. Mas mesmo assim, eu chorava demais. Aí acabamos indo para o Nordeste. Vendemos tudo lá. Voltou para o Nordeste. Voltamos para o Piauí. Mas deu a mesma coisa. Ele não se acostumou no Nordeste. Porque o seu major era de São Paulo. Era cearense. Cearense. Mas foi criança para São Paulo. Aí deu choque de cultura também lá no Piauí. Lá no Piauí. Porque no Piauí não chove muito. São Paulo chovia demais. E aí, como é que surgiu a ideia de Mundo Aí Novo? foi quando o Messias comprou as terras aqui. Aí ele veio para ver as terras e acabou comprando também um sítio. Aí só mandou uma carta, naquele tempo tinha telefone, mandou uma carta dizendo... Meu bem. Nós colocamos uma mercearia lá, falando para eu vender a mercearia, que eles iam só me buscar. Aí eu fiquei desesperada. Aí o pessoal falava, mas uma mulher tem que acompanhar o esposo. Tem que acompanhar. Aí eu acompanhei. Viemos para São Paulo pegamos de ônibus. De ônibus? E de São Paulo pegamos o trem até Flórida. E lá pegamos uma jardineira, que naquele tempo os ônibus não eram fechados, eram abertos, para chegar no Indaiá. Para chegar... Não, eu fiz confusão. Ficou para trás, né? Para trás. Não, aí foi em 60. Se a senhora tiver algum lado de memória... Em 60 ele veio para... Está muito justificado, porque em 1960... Em 60, em 50 e... Eu cheguei em 60, em 55 ele veio para conhecer Mundo Novo. Ele veio na comitiva dos Casandavalli também, não? Hã? O major veio na comitiva dos Casandavalli em 55 também, não? Não, as Casandavalli eu conheci ele lá em São Paulo, quando ele andava vendendo as terras. Aí em Pacaembu. Ele ia lá no Indaiá, em toda aquela região ali, porque naquele tempo São Paulo não tinha fazenda, era todos sítios, né? Glebas, como eles falavam. Então ele foi
e visitou todo mundo. Messias tinha fazenda, minha sogra tinha fazenda, criava um gado e tudo. Aí, um alqueire de terra em São Paulo era muito caro. Era. Acho que custava naquela época 10 mil aqui, em Mundo Novo era R$1.000. R$1.000. Com 10 alqueires que vendesse lá, Virava comprava fazendeiro 100 aqui. E foi isso que aconteceu. Aí vocês vieram. Não, aí Messias veio. E eu falei, se São Paulo, que é o coração do Brasil, eu não me acostumei, imagina Mato Grosso. Quando falou Mato Grosso, ai. E como é que foi a chegada, então, nessa expectativa? Aí, nessa expectativa, nós fomos para o Nordeste, aí que eu te conto, né? Fomos para o Nordeste, e quando chegamos lá, com o dinheiro que a gente tinha vendido em São Paulo, colocamos essa mercearia e ficamos. Mas aí, Messia ficou chamando eles para vir conhecer, que era muito bom, que era muito... E ele acabou vindo. Aí só mandou carta dizendo, vem, que eu vou te buscar. Aí em 60, nós viemos, eu cheguei aqui 26 de julho de 1960. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. A família da senhora, vieram bastante pessoas para cá, né? O Sati... Aí tem os outros parentes, os agregados, vieram depois? De família minha que veio para cá, veio só o Sati. Só o Sati. Porque nós fomos 3 irmãs mulheres. Aí nasceu o Sati de filho homem. Eu era mais velha e minha mãe tinha um hotelzinho. Então, eu que cuidava dele. Então, ele era muito apegado comigo. Quando a senhora veio? Não, aí eu vim e ele ficou. Em 73, meu pai faleceu. Foi o ano que eu nasci. Aí nós fomos para lá, eu e ele, porque aquele tempo era através de carta que sabia, telegrama. O Valinho foi em Guaíra e trouxe um telegrama. E aí, ele já estava doente. Correio aqui era Guaíra na época. Só em Guaíra. Aí, quando ele chegou o telegrama, era falando para a gente ir, porque ele estava muito mal. E nós fomos, eu e Sátiro. Sabe? Chegando lá, uma semana, ele faleceu. Então, ele foi uma pessoa assim, muito inteligente também, sabe? E deixou até gravação para os filhos, pedindo para ninguém brigar. O nordestino sempre tem boas intuições, né? Dona Laide, já vamos chegar nos anos 70 dele. Ele está ali só assistindo que não chegamos nos anos 70. Então ele é menino. Mas, dona Laide, acompanhando aí. São contemporâneos da época da senhora aqui, pelo menos a história que eu nasci em 73, né? Então a gente ouve as histórias, né? E a gente vinha muita ligação, né? Porque eu falei que a família era grande, mas na verdade não era, porque eu lembro que caminhava junto com a senhora, vamos poder assim dizer, o seu Raimundo, né? O Delmiro, o Sati é parente. Não, o Sati é meu irmão. O Sati é irmão, né? Foi na mesma época que o seu Virgílio também, Virgílio Henrique chegou aqui ou não? Seu Virgílio Henrique? Foi. Olha, aquele tempo tinha... Porque aí mistura um pouco das famílias também, que a minha família também tem uma ligação com a dela, pelo Bezerra, né? Meu pai conhecia o seu Virgílio lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Era para o pai ter vindo para cá em 60, mas aí não veio para cá em 60. Veio o tio Flore, veio para cá e o pai foi para Fátima do Sul, aquela região, e veio para cá em 70. É verdade, verdade. Então, eu conheci a Dona Remédio, que é a mãe do Orlando, não sei se ele ainda é vivo. Orlando Pereira. Eles tinham um sítio aqui do lado do cemitério, eu não estou lembrada agora o nome dele, sabe? Orlando Pereira, sim. Tinha a família do Aparecido Tomazinho, que já estavam... Já era lá no Porto Santo? Já estavam aqui. Não, mas o sítio deles não era no Porto Santo. O sítio deles era aqui perto. Depois que ele comprou lá. Depois que ele comprou lá. Depois que eles... E quem mais? A Laide... Daquela época, aí veio o pessoal da Igreja Cristã no Brasil, os fundadores da Igreja Cristã no Brasil. A senhora lembra o nome? Não estou lembrada assim, sabe? Na entrevista que me fugiu, porque eu estava lembrando. Eu lembro só de uma que era da Igreja Cristã do Brasil, que ela tinha um problema nas costas, que chamava Dirce, que trabalhou comigo. Alguém deve estar colocando aí nos comentários aí. Viu?
que trabalhou comigo lá no hotel. E a esposa desse, que era fundador da igreja cristã, ela era parteira. E eu cheguei aqui dia 26 de julho. Logo em seguida, a farmácia que tinha aqui, que era de um senhor de Terra Roxa, sócio com Oscar Zandavalli, estava fechada. Porque o Oscar era você sabe, né? Ele era a autoridade aqui na época. O que ele falasse, o pessoal tinha que obedecer. Eu sei que ele acabou se desentendendo com o sócio, e o sócio foi embora. Eu tenho até uma oração de uns livros que ele deixou na farmácia, que aí eu encontrei essa oração dentro. E ele era de Terra Roxa. Daí, a farmácia fechada. Eu não estou lembrado o nome daquele senhor que chamavam de boi. Oswaldino? Oswaldino. Era Oswaldino? Irmão do Ouro? Não, não. Era outro? Era outro. Né? Quando eu cheguei... Era outro boi, então? Não, era... Ele era grandão, trabalhou no INCRA. Não lembro o nome dele agora. Eu só sei que... Não é o Santão que você está falando, não? Não. Também não. Não era o Santão. O Santão já estava aqui. Meu Deus do céu, olha, esqueci, eu podia ter anotado o nome de todo mundo. Fica tranquilo. Então, a farmácia estava fechada e o Oscar Zandavalli estava aqui. E a nossa casa, que o Major tinha comprado, era do lado da farmácia, que era naquela esquina onde hoje eu tenho um prédio. Era o único salãozinho que era feito de madeira, de tábua, e coberto de telha. As telhas tinham o nome Pacaembu. Ele trouxe de navio para construir essa farmácia. Daí, a nossa casa era uma casa de taipa, porque todas as casas eram de taipa na época. Na época era assim, né? Coberta de tabuinha, como eles falavam, né? E eu saía, negócio de lavar roupa, era aquelas tábuas que tinham derrubado as árvores. Mundo Novo estava uma capoeira quando eu cheguei, né? Já falávamos lá no Nordeste. Capoeira, Aí tinham derrubado uma árvore grande e colocado as tábuas para lavar roupa. Eu saí para ir lavar roupa, que era puxar da água no poço, e escutei as batidas na porta. Naquele tempo as portas eram de tramela. E a porta foi para dentro. Aí eu, curiosa, como sempre, fui lá na charrete, não. Como é que é aquele negócio que os burros carregam? Era carroça. E vi estarem puxando aquele homem enorme lá de dentro, que era... Chamavam ele boi de bico. Não me lembro. Isso, então, né? Falei, eu tinha um apelido, sabe? Ele trabalhou no INCRA há muito tempo. Os mais antigos vão saber quem vai saber quem é. E daí eu vi puxar aquele homem enorme lá de dentro. Aí eu, curiosa, larguei lá tudo e corri lá na farmácia. Eu tinha um pouco de experiência, porque eu tinha um tio que ele tinha farmácia, então a gente ia lá e ele ficava explicando para que era que servia isso, para que era, tá? Aí eu fui lá dentro, cheguei lá, estavam eles lá procurando. Aí, de repente, eles pegaram lá uma injeção, disse que para aplicar nele. Ai, Deus, eu esqueci o nome dele agora. Não tem problema, só já descreveu ele. Aí eu falei, não, mas essa injeção aqui, você não pode falar, essa injeção aqui é para reumatismo. Vamos procurar, eu vou procurar outra coisa. E a senhora entendia alguma coisa? Eu falei, um pouco, né? Porque aí fui lá, encontrei o soro, né? E aí fiz na veia dele. Aí ele estava com o olho fechado assim. Aí chamaram o aviãozinho de Guaíra, porque tinha um rádio amador, que o seu Walter, o senhor de Guaíra, tinha um aviãozinho que fazia o percurso de Mundo Novo para Guaíra. Cobrava a viagem.
Mas Guaíra não tinha hospital ainda. Quem atendia as pessoas de Mundo Novo em caso de urgência era o Hospital Militar. Lá em Guaíra? Lá em Guaíra. O doutor Tadeu, que foi o primeiro que eu conheci. Depois, o doutor Quinto. Aí, quando chegou lá, ele disse que ele perguntou, quem que deu o primeiro socorro? Uma mulher assim, assim. Falou, então vou mandar essas injeções aqui para aplicar no músculo. Pronto, já ganhou o CRM. E essa para aplicar na veia. Aí trouxe. E eu fiquei tratando dele. Olha. Aí o Oscar fala assim, olha, a senhora podia me comprar essa farmácia. E eu, doida para ir, era me embora, porque eu não Deus livre. Você só vinha ou pelo rio ou de avião. Era 3 dias de navio de noite, 3 dias de noite, 3 dias. Era 6. O navio saía de onde? Saía de Porto Epitácio. Porto Epitácio. E vinha parando em tudo quanto era ilha para pegar lenha, porque era vapor. Era o vapor... Capitão Heitor. Capitão Heitor. Capitão Heitor. Tem um jornal que tem a foto dele, não tem? Tem. Ele está lá em Guaíra. Tirar de lá agora, em algum lugar, mas há pouco tempo estava ali. Então, aí ele pegou e falou, não leva. Aí quando trouxe, falou. E ele morava assim, vizinho do seu Otaviano, do pai do Jovino. Otaviano Corrêa? Fernando Corrêa. Aí eu ia todo dia ali para fazer as injeções nele e dar o medicamento. Tá bom. Daí ele pôs na cabeça, aí eu doida para ir embora, e meu cunhado Messias, você estava com os filhos todos pequenos, Jacó tinha problema de saúde, quer dizer, todos não, tinha Jonas, Jacó, a Alzira, a Cleusa e a outra que mora lá em, como é que é? Peixoto? Não, ela mora aqui perto de Aquidauana, não. A Neuzinha, sabe? Aí ele, não, cunhada, não faça isso não, vamos comprar a farmácia, eu ajudo você a pagar e tal. E eu, quando vim, disse que aqui não tinha loja de presente, de perfume. Eu cheguei em São Paulo e fiz uma compra para trazer. E eu falei, vou levar tudo de volta. Não, vamos comprar. Aí você aproveita e põe todas as coisas que você comprou, coisinha de presente. Para falar a verdade, eu tenho lembrança da época da farmácia. E não conseguiu vender tudo? Não, eu guardei. Ah, a senhora guardou? Guardei. Aí, em Major, sem querer ir embora, claro. Aí falou, se achou aqui, né? Achou. Aí acabou comprando a farmácia. Pois é, na minha memória eu tinha uma história... A primeira farmácia. Foi a primeira farmácia. Falam que a primeira farmácia foi do Zezinho. Não. Eu comprei a farmácia em 60 e vendi em 73. Aí o senhor vendeu em 73 para o Zezinho? Para o Zezinho. Através do José Maria, que era dono da serraria. Da serraria, que o Toninho falou aquele dia aqui. Porque aí eu comecei a trabalhar com a... Major pôs a lanchonete. Aí eu comecei a trabalhar na farmácia... Na farmácia e na lanchonete. Depois que veio o hotel. Chegou o coronel Cancelo com os militares para construir o quartel. Aí falou, olha, a senhora podia fazer comida para a gente. E eu tinha um fogão. O exército fez dela farmacêutica e alguém do exército fez dela restaurante. Hoteleira. Aí eu falei, mas coronel não tem nem mesa para o pessoal sentar, não tem problema não. Eles sentam aí nesse estopo. Estou acostumado a sofrer mesmo. E a senhora não se preocupe, todo mundo vai vir servir aqui no fogão. Aí, Messia tinha o mercado, alimento, né? Aí eu já comprei panela grande. Era na esquina ali, né? Era na esquina. Já investiu no negócio. Eu fiquei numa esquina e na outra. A filha de Messia, a Nica, é muito apegada comigo, o Jacó, porque eles foram quase criados por mim, porque eles não sossegavam na casa deles. E daí, eu comprei, aí sim... O Jacó deve estar assistindo o programa, viu? Sempre está mantendo com a gente aí. Então, Jaconias Gomes Pereira. Aí, eu comecei... Aí falei para Major. Aí Major falou, e fazer o quê? Aí começamos, né?
Aí Major matava porco, eu fazia linguiça, era aquela confusão. Que luta, hein? Aí fazia aqueles panelaços de comida, aqueles panelão. E eles vinham, fazia fila, primeiro os mais graduados, né? Graduado. E depois os outros, sabe? E aí foi indo, aí Major começou a comprar as coisas lá para lanchonete, sei que foi aumentando, que eu acabei mudando dali construímos um prédio lá na esquina de madeira, grande, e ali o pessoal começou, aí em 67 chegou Hotel Kennedy. Não. Depois. Aí eu pus o nome de Hotel Kennedy quando eu morei para lá, não tinha nome ali. Aí quando eu mudei para lá, aí eu fazia compra em Guaíra, na Pernambucana. Aí eu comprava as coisas lá e tal, e ele falou, a senhora podia botar o nome do hotel lá para a senhora, a gente faz a placa, uma placa de madeirinha. Aí quando a gente está lá, o rádio diz, mataram o presidente dos Estados Unidos, Kennedy. John Kennedy. Aí falou, vamos pôr esse nome. Eu falei, tá joia. Pronto. E pus. Foi uma e homenagem ficou. muito justa, né? Foi justa e graças a Deus, olha, eu agradeço porque eu ganhei. Era movimentado ali, hein? Muito movimentado. Então, eu vou fazer essa pergunta para a senhora se arrepende de ter vindo para cá? Não, hoje eu amo demais. Aquela época, quando eu vim, que era muito jovem ainda, posso dizer, eu tinha acho que 30 anos na época, quando eu vim para cá, né? 20? Não, 20 eu fui para São Paulo. 24 a senhora tinha. Quando chegou aqui. Quando eu vim. Pra Isso mesmo. morar. Isso mesmo. Para morar aqui é 24, né? É isso mesmo. Você lembra isso de mesmo. tudo, né, Diolau? É que ele. Ô, entrevistador, me dá um parênteses para mim. Sim, vamos pro parênteses, depois nós vamos pro intervalo. Só falar um pouquinho, isso, depois beleza. A dona Laide, hoje, já essa senhora experiente que está aí, não pode falar idade, né? Mulher não gosta de falar idade, não né? pode falar, eu Mas adoro falar minha idade. ela fez ontem 85 anos, ontem, dia 10 de maio. Então, só que quando ela chegou no Mundo Novo, ela era uma mulher muito bonita, continua bonita até hoje. Aí, bom. Fechou o parênteses. Faz o seguinte, dona Laide, segura um pouquinho aí, vê se a senhora consegue lembrar o nome do primeiro paciente da senhora. Tá bom? E nós vamos para o intervalo comercial, já voltamos. O suspense. Olha, já me ajuda. Maquel, materiais para construção em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Avenida Campo Grande, 1437. Telefones 3474-1584 e 3474-2953. Materiais para construção em geral e implementos agrícolas. O cliente em primeiro lugar. Equipe treinada para atender bem fica na Avenida Campo Grande, 1437. Maquel, tradição, qualidade e atendimento personalizado, sempre com ambiente acolhedor. A Maquel faz parte da história de Mundo Novo, desde 1975, com a direção do empresário Vanderlei Rankel. Mundo Novo, Master Hotel, luxuoso hotel pronto para lhe atender com todo conforto e comodidade. Master Hotel, na BR-163, saída para Guaíra. Reservas 67-3474-4444 ou acesse masterhotelms.com.br. Alto Posto Tio Sam, o melhor e mais barato combustível de Mundo Novo, com uma equipe completa, conveniência, borracharia e autoelétrica. Alto Posto Tio Sam, na BR-163, saída para Eldorado.
INCRA. Quando o INCRA... Estamos de volta. Você viu que o papo fluiu aqui no intervalo, né? Que voltou, a gente já estava conversando, mas tá tudo certo. Estamos entre amigos aqui. Estamos de volta com o nosso raio-x, né? E agora já chegamos nos anos 70, né? Chegamos nos anos mais ou menos. Mas que eu te falar uma coisa. Vamos lá, dona Laine. Mais uma. Eu era muito jovem quando eu vim para Mundo Novo. E o pessoal da fazenda indiana, Conceição e mais outros que era a fazenda ali do lado, que eu não estou lembrado o nome, eles paravam, vinham de avião, desciam aqui e vinha um trator de lá, que não era a gasolina nem a óleo, era com carvão. E daí... Pareceu Maria Fumaça, então. E daí, nos domingos, que eram os dias... Pode deixar aberto, tá? Nos domingos, que eram os dias deles virem virem para Mundo Novo, para comprarem as coisas no mercado lá de Messias e na farmácia, eu morria de medo, porque era muito peão, sabe? E o jovem, e ele... Tá gravando? Tá, já estamos no ar, Vai, continua, estamos no ar. Aí eu morria de medo, mas história viva. Mas aí ele chegava e falou, olha, ninguém olha para essa senhora, porque se eu descobrir um peão fazendo qualquer coisa que desagrade a ela, vocês sabem o que é que acontece, sabe? Então eu ficava tranquila. Tranquila. É tanto que eu fiz amizade com lá da fazenda indiana, o Conceição. Conceição, né? Me lembro. Muito, de Araçatuba? De Araçatuba, E foi assim uma parte da história. Uma parte da história, porque se eu for contar toda a história de Mundo Novo, vou ficar 3 dias aqui e não conto. São 70 anos aí, né? São muita coisa. coisa. É muita coisa. Mas aí, ô Jairo, você não está aqui como jornalista, você está aqui como entrevistado, como um dos pioneiros. Conta aí como é que foi sua chegada ao Mundo Novo. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não me considero como pioneiro. Eu cheguei aqui, já estava todo esse povo aqui já. Mundo Novo, eu cheguei em 1970, 17 de junho, já havia uma cidade não tão grande, mas um núcleo bem formado já. O IBRA tinha acabado de chegar, depois virou INCRA, né? 67, 68. Chegamos naquela leva de gente que vinha de fora para ganhar terra. Nós viemos também naquela expectativa. E como ganhamos terra, que meu pai veio, eu vim com ele antes conhecer a terra, chegamos em 70, 17 de junho. O senhor era um garotinho de quantos anos? Eu era um garotinho de 20 anos. 20 anos. Deixei tudo para trás. E aqui vim fazer uma aventura boa. Eu me lembro muito. Não me arrependo jamais de ter chegado aqui. Cheguei já num dia, no outro dia eu peguei um amigo nosso, Oscar Ribeiro da Silva, de saudosa memória, me trouxe de carrinho tração animal, até o INCRA, lá no sítio, ainda Sertão Bravo, ainda e me trouxe até o INCRA, aí o capitão Chuchu olhou para mim, tu és professor? Era gaúcho, né? Tu queres dar aula? Sim, eu sou professor, né? Já vinha com a profissão de lá. O senhor veio de São Paulo? De Querência do Norte. Paraná? Paraná. Terra do Bronquinha. Aí o que acontece? Aí ele já me mandou me levar lá em Japorã e já ganhei um cargo de diretor da Escola General Jaú em Japorã. Japorã fazia parte aqui do município. Tudo era um município como um todo, né? Aí comecei a trabalhar em julho, cheguei 17 de junho, 1º de julho estava contratado pelo Estado. Como professor e naturalmente diretor da Escola General Jaú, que hoje é a Escola Estadual Japorã. Tá, então temos aqui 2 testemunhas da história, 2 testemunhas da história. Que não é Moisés, nem Elias, né? Mas é o Jairo e a tia Laide. Tá, hoje se fala em reforma agrária, invasão de terra, né, briga, morte no campo, imagens assustadoras, né, depredação da propriedade alheia, enfim. As opiniões são divergentes, mas eu creio que Mundo Novo recebeu uma dose extra de energia com a reforma agrária, com o assentamento, com a chegada do INCRA. Como é que foi feita a reforma agrária naquela época, né, que se falava muito em ditadura, que eles eram contra, enfim. Como é que foi a reforma agrária aqui de Mundo Novo? Para mim ou para ela?
Divide-se aí. Eu falo que ela complementa. Dá a sua visão. Beleza, e ela então. dela. Tá. Você é um Aqui em Mundo Novo professor e ela como empresária da Aqui em época. Mundo Novo se instalou um modelo nacional de reforma agrária. Era modelo. Com 1.200 propriedades, pequenas propriedades rurais. Mundo Novo tinha um fluxo muito grande de pessoas que vinham, que voltavam, comércio crescendo. Só que ainda era tudo chão, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Como é que dizer? Não tinha água elétrica nem luz encanada. Hein? Não. Então isso aqui, 1970. Você imagina 53, 55, 60 que eles chegaram. Ele veio da Alta Conceição. Foi. Walter Pina também. Walter Pina. Chegou em 60 também aqui. Foi. Da Alta Conceição também. Também. No mesmo ano chegaram. Então, cada ano, 53, chegou a primeira família, João Germini Filho. Existem rumores que já havia alguns moradores antes. Isso, era João Germini. Mas não esqueça, nós já estamos nos anos 70, mas hein? oficialmente foi João Germini Filho, o primeiro morador. Ajuda aqui, Dionaldo. Nós já estamos nos anos 70 e estão voltando lá nos 53 de novo. Que antes do João Germini já passaram por alguns pioneiros por Tinha aqui. Passado por aqui. Desbravadores, aqueles que vai abrindo picada. O Cândido vinha aqui junto com Oscar Jandavale. O seu Cândido Ferreira Lima, isso. que morreu com 100 anos, né? Isso. Ele veio na turma dos Casão da Vale, já, porque ele era corretor de imóveis. Corretor de imóveis, Ele vinha com os Casão da Vale, porque depois saiu fora, Isso, né? mas vamos lá na reforma agrária, 1970. 70. Já estava bem desenvolvido, né? Só que aquele movimento grande... Viu, o pessoal do INCRA chegaram aqui em 67. 67. 67. Aí 68 foi o ano do apogeu mesmo, trazer famílias para cá. Porque eu lembro que parou um carro, essa de tração, como é que era? 4 rodas, aquelas da Willis. F-75 ou Willis, né? Picape. Uma picape, né? E desceu aquela pessoa. Era quem? O Coronel Clóvis Rodrigues Barbosa, sabe? E daí já entrou lá na lanchonete, que eu já estava na parte lá daquela de madeira, né? E conversamos. Aí ele perguntou se eu fazia refeição. Foi ele que pediu para a senhora incrementar a alimentação para o pessoal? Não. Foi antes, Coronel Cancelo antes? Coronel Cancelo foi antes. Antes. Coronel Cancelo foi antes. Quando o Coronel Clóvis veio, já existia o quartel. Sim. Certo. Já. O quartel foi 64. Veio, primeiro comandante foi o capitão Padilha. Padilha. Que era tenente na época. Justiceiro. Tenente na época. Vamos contar a historinha do capitão Padilha? Vamos falar aqui a bola é minha ou dela? Não, vamos falar da reforma agrária. Agora, deixa ela falar o que ela achou, se foi um projeto modelo. Deve ter tido falhas, né? Mas... Eu te digo o seguinte, para mim a reforma agrária só me trouxe benefício. E foi aí que eu comecei a crescer na vida, porque começou a dar movimento e muita gente no hotel. Chegando, olha, tinha dia que o pessoal chegava e ficavam falando, não, e a gente vai fazer o quê? Vai sobrar comida aí, sabe? A procura era muito grande. Era muito grande demais, sabe? Então, para mim foi muito bom e eu fiz amizade com todo esse pessoal. O Coronel Clóvis, esse aqui foi estudar em Cuiabá. Quando vinha de Cuiabá... Cuiabá, foi longe, hein, rapaz? Foi para Cuiabá, Dionaldo? Foi. Ele estudou em Cotipó da Ponte. Cotipó da Ponte? Comeu peixe com matite lá? Primeiro ele estudou em Guaíra. 2 anos. Primeiro ele estudou em Mundo Novo, aí depois foi para Guaíra, né? E aí de Guaíra... Ele se formou em engenharia civil. Engenharia mecânica. E daí ele vinha de Cuiabá, de ônibus. O Coronel Clóvis ia pegar ele na rodoviária, levava para casa dele e mandava... Lá em Campo Grande. Lá em Campo Grande. Mandava trazer. E eu fiz muita amizade com a esposa dele. Ela era uma carioca. Marli. Carioca. Eu ia para Campo Grande e me hospedava na casa deles. Amizade muito grande. Muito grande. Então, o que eu lembro da reforma agrária, um projeto bem sucedido, né? Pensou-se também no homem do campo, né? Nos núcleos tinha escola, né? Foi. Né? Bem divididas as terras, né? Foi um
creio que um orgulho para o Brasil. Era um projeto, certeza, né? Com certeza. Depois do avanço que o JK promoveu no Brasil, na década até 60, quando inaugurou Brasília, né? Foi a reforma agrária do governo revolucionário que deu um impulso no país e Mundo Novo em especial. E outro, daqui para cima, tudo é muito Falam mal da Revolução aquelas pessoas do mal mesmo. As pessoas do bem não tem nada de reclamar. É verdade, é verdade. Aí já passamos então dos anos 70, você tem uma historinha aí? Só vou te falar uma coisa. Vamos lá. Na época que o Brasil estava sendo administrado pelos militares, você podia dormir na calçada, você não tinha medo de nada. Nada. O banditismo não havia tanto como hoje. Não existia, sabe? Então foi assim. O certo era certo, o errado era errado. Pronto. Quem não se enquadrava no lado correto, sofria. Hoje o errado é certo, o certo é errado. Inverteu tudo, né? É isso aí. É tanta injustiça. Maravilha, estamos então no ano de 73, aí em 73 eu nasci. Preciso falar que eu nasci em 73. Você nasceu? Você nasceu mesmo? Já faz tempo, hein? Já tô quase... Estamos lembrando a historinha do capitão... Vai lá. Capitão Padilha. Depois nós vamos falar do mandato de vocês como vereador. Capitão Padilha é um homem justiceiro. Ele é comandante do quartel exército? Aqui, né? Do quartel. Foi. E ele aí, a senhora lembra do Pavão? Lembro. O nego Pavão? Lembro. Matou uma paca lá na beira do Vituiquê e foi fazer uma média com o capitão Padilha e levar a paca pro capitão. Aí o capitão falou, que paca bonita, Pavão. Pô, bonita, muito obrigado. Aí foi lá onde o senhor mora mesmo, mandou um soldado lá e tomou a arma do Pavão. Porque ele já era ligeiramente ambientalista. Né? E também contrário ao posse ilegal de armas. Sim, também, é lógico. Tá certo. Mas ele, porque tinha a mãe do... aquele que fica ali na farmácia do Zezinho, a dona Erotilde. O Tonhão? A mãe do Tonhão. Tinha o seu Ramos, que era o seu Ramos, não, o seu Ramos era parente dele. Seu Servino era o pai. Silvino é marido da Erotilde. E o Tonhão, pai do Tonhão. Está por aí ainda hoje. Tonhão, tá por aí. Tá por aí. Morreu o Joel. Morreu. Então a dona Erotilde... Andava com sombrinha pelas ruas. Ela morava ali próximo ali, né? Próximo ali do quartel, né? Ela era figura, assim, pitoresca em Mundo Novo. E ela, ela adorava o Tenente Padilha, porque disse que eles eram muito bons. Quando ela passava lá na frente da casa deles, que eles davam as coisas. Dona Tânia, a esposa dele, Dona Tânia? Era Tânia, faleceu já. Faleceu. Maravilha. É bom ouvir esses dois meninos falar aqui, né, Dona? As duas crianças. As duas crianças, viu? Meu Deus. Dona Aide, que bom, né? Rememorar a história. Lembrar da história. Graças a Deus, nós estamos aqui ainda, né? Para contar a história. Os nossos colegas de Câmara, os outros cinco, já estão, com certeza estão lá em cima, no andar de cima, acompanhando, mas em outra esfera. Mas nós estamos aqui ainda nesse sistema de coisas, né? Então vamos lá, vamos história. Vamos falar, vocês foram eleitos, você lembra da sua votação? Não lembro, não, acima de 200 votos. Dona Laide tirou mais de 300, ela deu uma sua em nós. Terei 352. Aí a senhora foi a presidente da Câmara? Não. Não é o mais votado. Não é o mais votado, mas geralmente... Eleição interna. Mas geralmente quem é o mais votado chega forte para essa eleição interna. Mas no caso, é outra eleição. Sim, é outra eleição. Em qualquer nível, né? É outra eleição, mas geralmente, né, quem é o mais votado chega forte, né? Coincidentemente, em alguma cidade acontecia isso. Olha, é que antigamente tinha os homens... Preconceito. Era preconceituoso. Que hoje não tem mais, acabou. Aonde onde tem... Os seus colegas de Câmara eram preconceituosos botar também? uma mulher de presidente? Não pode não, né? Ainda mais do Picos, no Piauí. Ele é de Picos. É Picos? Viu? Aí, mas elegemos um cara ponderado, São Antônio Gonçalves. Foi. Uma história bonita, né? Você também foi presidente da Câmara. Foi depois, né? Mas São Antônio Gonçalves foi ele foi o primeiro presidente de Câmara de Vereadores? Ele foi eleito presidente em 1º de fevereiro de 77 e
prefeito interino por 17 dias, porque ia nomear o prefeito, e ele não queria nem saber, né, Dona? Então, 77? 77. 77. Porque nós fomos eleitos em 76. Tá. E a posse foi 1º de fevereiro do ano seguinte. Tá. Aí São Antônio Gonçalves foi eleito como diz a dona Laís, lá no Nordeste, presidente. Foi um presidente eleito. O nordestino, também sou nordestino, mas já meio acostumado aqui. Aí é o seguinte, aí ele se elegeu presidente, e na qualidade de presidente ele assumiu interinamente, mas não assumiu de fato de direito. Só o nome entrou na história. Mas entrou porque nós fizemos questão, porque queriam engolir ele. Não foi ele, não. Foi Walter Pina, foi nomeado por José Garcia Neto, dia 17 de fevereiro. Mas de 1º de fevereiro até 17, o município não estava vago. Tá, mas a emancipação foi em 76? 76, 13 de maio de 76. Tá, e esse período aí de 6 meses, como é que foi? A nossa campanha organizando o partido, Arena e MDB. Sem prefeito? Não, aí não tinha prefeito. Não tinha prefeito ainda. Tinha sido criado, não tinha prefeito. Tá certo. Tá. Foi criado, foi emancipado, foi mas... Momento de transição. Ok. É verdade. Mas só para complementar, o São Antônio Gonçalves, eu dizia para ele assim, Antônio, aluga uma portinha aí para caracterizar seu mandato de prefeito. Para quê, filho? Eu não vou ser prefeito, não vai ser outro. Então, ele era muito acomodado. Ele era. Né? Honestidade 100%. Tem familiares dele por aí, né? Tem. Ele foi sepultado em Dourados. Está em Dourados, a filha dele. Mas é verdade, o Antônio foi assim uma pessoa muito... Viajamos muito para Cuiabá, muitas vezes. Pegava aquela caminhonete verde da gestão do Walter Pina, ou ia de ônibus, né? Pô, era chão daqui até Cuiabá. Até Cuiabá. Não é brincadeira. Era chão. Passaram naquela serra lá. Essa meninada de hoje não sabe o que ia sofrer. Mas nós andamos muito de ônibus. Chegava lá no final da viagem, o banho tinha que ser redobrado, porque sujo, empoeirado. Muita poeira. Era cascalho, né? Não, depois veio o cascalho, como era chão, atolava com a estrada. A emancipação, aliás, a divisão aconteceu em que ano? Do Estado foi 77. 77, naquele ano dia mesmo. Dia 11 de outubro de 77. Então vocês foram à capital, porque sendo Cuiabá era capital de janeiro. Ainda, isso. Do Estado Uno. Então vocês deslocaram daqui para Cuiabá de janeiro até outubro. Aí depois que criou o Estado aqui, como foi eleito o primeiro governador, o Arri Amorim Costa, aí mudamos, aí ficou mais fácil daí. Aí tem aquelas histórias de que os prefeitos chegavam lá na capital. Aí tem uma piadinha. Tem uma piadinha que o Walter Pina chegou, que o nosso guia, na época, era o prefeito de Iguatemi, Luiz Nogueira Lopes. Aí tem uma piadinha que o Walter Pina, tem várias piadas do Walter Pina, né? Mas uma delas... Mas também fala dos vereadores também. O vereador não pegou errado. Aí chegou no hotel, você lembra do hotel que ele hospedava em Cuiabá? Deve ter até hoje. Hotel Fenícia. Aí chegou no Hotel Fenícia o Luizão, prefeito de Iguatemi, e Walter Pina e alguns vereadores. Dona Leitão não estava nessa, não. Aí o Walter Pina, quando o Luiz abriu a porta do elevador? Levava para Walter Pina falou assim, pequenininho, quarto, uma noite toda passada, né, Luiz? Lembro dessa. Mas o Teodoro tá rindo ali. Agora, qual foi o vereador? Diz que estava escrito lá, colabore com a limpeza. Ele fez um cheque e jogou lá. Quem foi? Foi Gersino. Salvou da memória. Que nos perdoe, tá ele lá não pode se defender, né? Não tem jeito. Agora tem uma história do Walter Pina que é verdade. Eu tenho uma aqui. Deixa ela contar. Eu tenho uma aqui do seu... De quem? Cacildo, mas não vou... Cacildo é demais. Cacildo é os 2 cheques de 60, não é isso? Não, lá no hotel em Campo Grande, que a gente ia para Cuiabá e posava no hotel em Campo Grande para poder pegar o ônibus. Aí de manhã serviram o café. Eu sei, Gersino. Gersino no hotel... Não. Vamos ver a história dele. Essa não foi desligada. Não pode desligar, dona Laís. Não pode desligar, dona Laís. Aí serviram o café da manhã e o seu Cacildo foi lá. Pegou o prato comia bem. Pegou o prato e eles botavam a manteiga dentro de água, aquelas bolinhas de manteiga. Deixa ela contar. Chegou lá na mesa. Aí eu falei, seu Cacildo, isso aí é manteiga. Ela Aí ele falou, eu pensei que era sopa.
Viu, mas tem outro... O Dona Laís, tem outro vereador colega nosso, eu não vou falar nome não, porque agora morreu, não pode falar mais. Mas se for verdade, pode falar. É história de amigos, né? É verdade, mas não vamos falar nome, não, para não constranger a família. Não, se for constranger, não. Nosso, colega nosso... Não, mas você vai falar o nome, porque eu falei o nome agora. Não, mas de repente a história dele de repente a história dele. Falar, eu falei o nome. Você tem que julgar já. Aí comer tudo bem, mas esse outro bebeu. Chegou no hotel lá, naquele hotel. Conta a história. Campo Grande, da Baixada, esqueci o nome agora do hotel, na Baixada, onde o Leite Schmidt se reunia com o pessoal, fazer política, ali, beleza. Aí, o hotel tem aquela geladeirinha cheia de uísque, de bebida, né? Pra quem quiser beber, no outro dia. Aí no outro dia foi pagar, o seu Antônio Gonçalves foi pagar a conta, só tinha uísque na... O vereador secou todo o uísque que tinha na geladeira, cara. Pegou tudo, bebeu tudo. Aquela garrafinha cara, né? É muito mais cara que eu levar. Deixa eu ver quem que é o que tinha fama de que bebia bastante naquela época. Não vou falar não. Nem que me degole eu não conto quem é, porque o cara é de saudosa memória. Mas como é que eu falo? Aconteceu isso mesmo. Foi isso. Mas acho que não. Eu acho que não. Ô filho, o que é isso aqui? Uísque, não sei o quê. Mas não foi o uísque, você zerou o estoque da geladeirinha. Ele achou que era por conta da diária, né? Mas eu sei que... Deixa eu falar pra vocês que o tempo tá terminando. Será? Não, vai terminar não. Mas Dona Laíde é especial. A história... Homenagem num dia depois do aniversário dela. Ontem ela fez aniversário. Pois é. Comemorou em Campo Grande, né? Campo Grande ainda? Pulou de paraquedas? Não, comemorei essa noite. Eu vi um bolo. Não, mas foi aqui. Foi aqui? Nós viemos ontem. Tá, foi aqui. Pulou de paraquedas de novo, Dona Laíde, não? Não, eu pulei quando eu fiz 80 anos. É? Mas quando eu fizer, se eu chegar aos 90, eu vou pular. Quer dizer, então... Eu estou pensando o seguinte, se eu chegar aos 90, como eu estou hoje com a cabeça... A mesma cabeça de hoje? A mesma cabeça de hoje, eu vou pular quando eu fizer 90. Como é que foi lá aos 80? Foi fácil pular de paraquedas? Foi ótimo. Você chegar aos 80, você pula também? Primeiro, o meu neto, o filho dele, é paraquedista. Essa é coisa de neta, né? Paraquedista? Paraquedista, é. Ele começou a saltar de paraquedas bem jovem. Aí quando eu fiz 80 anos, ele me ligou. Vó, é o seguinte... Dessa eu não sabia, né? Não. Vó, é o seguinte, eu quero lhe dar de presente um salto de paraquedas. Presente, hein? A senhora tem coragem? Eu falei, claro que sim. Oh, que legal. Vamos é outra, né? Vamos nessa. Aí eu comecei a me preparar. Eu não vou ter medo. Não vou, e realmente, não tive medo. Então funcionou. Não tive medo. Nós chegamos lá, o rapaz que eu ia saltar com ele. Tem um esquema de segurança bem feito. Tem aí o esquema, foi o professor dele, né? Ele é de Londrina, né, Naldo? E daí já me preparou, me vestiu. Mas a pressão sobe um pouquinho. Você acredita que eu acho que não subiu nada? Não, porque aí eu fui conversando, fui rindo, abraçada com o neto e tal. O neto estava ali, dá uma segurança. Estava ali e tal, e subimos. Qual é o nome desse neto? Rafael. O Rafael, um Doutor abraço Rafael. Aí. Doutor Rafael, está em Umuarama. Alguns momentos de alegria e como tem até hoje. Mas, Dona Laíde, se o paraquedas falasse assim, tô contigo e não abro? Viu? Aí nós fomos conversando, né? Porque ia saltar não só eu, mas outros, né? Cada um ia saltar com um. Eu saltei com o professor do Rafael. E o Rafael já saltava sozinho. É tanto que eu tenho a gravação. Será até legal. Tenho. E daí, quando abriu a porta, assim, aí ele falou... E lá vamos nós. Ponha os braços assim. Aí eu pus. Aí caiu lá, quando eu olhei para baixo, meu Deus do céu. No chão. Mas eu aí ele falou, abre os braços. Aí eu abri os braços, aí pronto. Aí fomos. Foi tudo lá em cima, aí o Rafael chegava lá perto e gritava, aí queria pegar na minha mão, não dava. Descendo. Aí fomos, demos uma volta por cima. Foi em Porto Epitácio. Porto Epitácio. Porto Epitácio.
Aí demos uma volta por cima do Rio Paraná. Olha, que legal. Passamos por cima da ponte. Como é bom voar, né, Que Dona Ida? bacana. Nossa Senhora, foi bom demais. É. Aí ele falou, agora Chega. a senhora dá uma encolhida nas pernas que a gente vai descer. Aí descemos. Que bacana. Mas foi jóia. Parabéns. Se eu fizer 120 anos, eu vou. Acho que não Foi vai ter nenhum muito bom. testemunha mais aqui. Foi muito bom. Bacana, parabéns. Parabéns pelo aniversário da senhora É. e por essa coragem, né? Mas Olha. é isso que a gente espera da Dona Laís também, a coragem, né? Tive Destemor, altivez, né? Tive muita coragem, porque olha, quando eu cheguei em Monnovo, é o que eu falei para você. As coisas não eram fáceis. Não é Nada fácil. Não era. Você via falar em muita coisa e muitas vezes Major ia para o Porto Isabel com Messias para levar carga de amendoim de coisa. Eu ficava com ele, sabe? E uma sobrinha da Eunice Titico, que vinha de Guaíra, às vezes, ficava comigo uns dias e eu ficava com medo por causa que tinha muito peão que às vezes saía da fazenda, sabe? Essas coisas assim. Era uma época difícil, É né? difícil, né? Era Dona Laíde, difícil. a gente via a senhora em evidência, né? A senhora em evidência, Dona Laíde, a tia Laíde. E a gente via o seu major, né? A gente tive uma convivência com o seu major, aquele homem guerreiro, trabalhador, que ficava nos bastidores. Descreva pra gente quem foi o seu major. Seu José Gomes Pereira, para todos, mais conhecido como major. Olha, José Gomes Pereira, que eu te disse, quando eu conheci ele vendia joia, era joalheiro. Deixa eu olhar. Daí viemos para Mundo Novo e começamos a mexer na terra. E ele plantou algodão no primeiro ano, Aqui? aqui. Rapaz do céu, choveu tanto que ele teve que quebrar o algodão e trazer, botar num salão, que foi a casa que a gente ia morar Mas perdeu primeiro, muito. para depois arrumar quem fosse, tá? E passou os anos ele trabalhando na agricultura. Daí surgiu a história, foi o INCRA chegou e ele começou a trabalhar com açougue, sabe? Daí ele saía para comprar gado aqui nessa fazenda, inclusive dos Saldanha, do Adjalma Saldanha. São Fazenda Que Santa também morava em Ponta Porã. era a Fazenda Santa Rosa. É. Aí ele saía, iam por Iguatemi. Iguatemi aqui. Mas Pega. era muito difícil. pra Iam ir por até lá. Iguatemi porque Era cavalo. É. pegavam aqui a Internacional. Internacional sabe? ia subindo. Ia subindo, ia subindo. Não a que vai ser asfaltada agora, era outra Era via outra, ainda. outra Era via. outra, Era ainda. outra, É, não era era via essa daí fronteira. não. É. É. Que tem um que está sendo Eu asfaltado acho agora que aqui, era né? aquela uma que passava no sítio do teu avô, que tem o Rio Iguaçu. Do meu pai ali. Seu pai. Era por ali, né? Teu avô não, teu pai. É. Era por ali Isso. que eles José iam, Bezerra. Isso, sabe? é. E aí ele comprava gado e começou a trabalhar no açougue. Trabalhou muitos anos, né? E fornecia... Meu tio trabalhou lá. Também? O Flore. Flora trabalhou muito Floresval, tempo com Floresval. ele. Floresval trabalhou muito tempo Floresval com tá ele. vivo? Tá vivo. Maringá. Não, Campo Grande. Tem Campo Grande, É. E Flora. Flora e Flora. A Flora faleceu. Faleceu. É. E daí ele fornecia carne para Salto de Guairá. Sabe? Ele Exportava. comprou essa rural e aí a Era gente rural. ia Eu me lembro lá, dessa rural, se for uma... ia lá Se no for a mesma, Salto deve ter sido 14, várias, né, mas- ia no Salto 14, ia por essa estrada aqui, era. que ia para o Porto Por Fragile? Fragile. Era muita aventura E aí na época, muita pegava aventura. para sair lá, onde era o Salto 14, passava dentro de umas pedras lá. É. que- Era outra estradinha. Era outra estradinha, era outra estradinha. Hoje tá Luta, tudo né? mudado, né? Tudo mudado Trabalhou hoje. com açougue muitos anos mesmo. Aí foi quando o Raimundo abriu a lanchonete ali do lado. Do lado, tá? é. Raimundo Antônio de Carvalho. É. Tá, o Raimundo era conhecido lá do... Não, Raimundo é meu primo segundo. Primo. A mãe dele era Ah, prima legítima da minha Raimundo mãe. e Delmiro, né? Quando nós viemos para São Paulo, que eu me casei que vim para São Paulo, veio ele e mais 2 rapazes de lá do Nordeste, para trabalhar em São Paulo, lá na fazenda, sabe? Dona Hilda.
Aí ele conheceu a Dona Hilda, que era irmã de Major, que é irmã de Major. Ah, sim. A Conheceu. Dona Hilda é irmã do Major. Dona Hilda. Eu não lembrava disso. Mas não. Pois é, a Hilda das mulheres é a caçula. E o Cícero dos homens. Sim. É. Minha sogra teve 10 Está filhos. em Peixoto, Cícero? Cícero tá. Em Peixoto. Está em Peixoto. E daí o Raimundo começou a namorar com ela. Aí foi quando foi feito Entrou na família. o casamento. Casamento. Foi. Aí Que eles legal. casaram. Maravilha, tá aqui. Ó, Quando eu história vim viva, embora para registro de Mundo família. Novo, quando nós viemos embora para Mundo Novo, aí ele veio para conhecer, gostou. Aí vendeu lá e comprou ali na Estrada do Daute um sítio. Um sítio ali. É. Ficou muito tempo com o sítio lá. Aí depois veio e começou a trabalhar comigo lá na lanchonete. Depois abriu a lanchonete ali do lado do Major. Ele que deu o nome de calabouço? Não, né? Acho que não. Calabouço foi depois, Foi né? depois. Foi. Não, o nome nasceu como calabouço. Foi É? mesmo? Foi? Foi. Informação do Donaldo. Donaldo é É. jovem, né? Aí, ó. Tá certo. mas Nosso é isso assessor aí. para assuntos assim, Para aleatórios. assuntos aleatórios. É isso aí. Muito Ô, bem. Marcão, e aí? Vamos Aí, parar ou vamos vambora, continuar? vambora. Não, Se for puxar outra conversa aqui, Ah, nós vamos. eu quero fazer um registro aqui, Vai lá. embora seja coisa muito particular, mas o nosso público que está nos acompanhando, que nos permite, de forma democrática, eu e Dona Laide e eu, apesar da gente viver sempre distantes, ela está em Campo Grande, mais tempo e eu estou aqui, ela vem correndinho, vê as propriedades dela, as coisas que ela tem por aqui ainda, mas eu e Dona Laide, temos uma história assim, mística, né, Dona Laide? É, Juntos. verdade. Nós somos da mesma fraternidade. Ah, é? Fraternidade, não precisa falar nome, que seria, seria apologético ou não convém, né? Mas Dona Fique à Laide, vontade, né? Dona Laide, ela tem ela só é iniciada, inclusive, né, Dona Laide? Sou. Iniciada. Nós também. É uma filosofia antiga, do tempo do Egito antigo, verdade. mas nós estamos aí. Por acaso, a gente não vive bisbilhotando ninguém, tem muita gente, porque as pessoas não falam, não há necessidade de falar o que é, mas fazendo um registro em nome do grande cósmico, né? Isso mesmo. Que nós somos, e quando o doutor José Carlos também integra essa fraternidade, né? Que nós chamamos filosofia antiga egípcia, né? E nós, eu vou fazer um registro porque a gente não vive junto todo dia, mas temos uma afinidade espiritual. Muito Temos. bem. E sem... Fica à vontade. Inclusive, eu não sei se você sabe dessas palavras, que a divina essência do cosmos A divina essência do cósmico nos ilumine purifique de corpo e mente, de corpo e mente, isso mesmo. para podermos E aí chegar termina- ao reino celestial. E aí termina cromate. Tá certo. Muito bem, muito bem. Dona Laís, Muito ela bem. gravou bem na memória o chavão aí, né? E Muito a bem. saudação nossa, cada grupo religioso no mundo tem uma saudação específica, Isso. né? Paz de Deus, paz do Senhor, paz e bem, paz, várias, né? Isso. A nossa é paz profunda. Muito bem. Paz profunda. Que é uma paz completa. Isso, maravilha. Muito bem. Então, nós queremos agradecer em nome do programa, em nome do diretor, agradecer o diretor. Em nome do grupo, né? Eu estou Da muito família. contente com essa entrevista. Né? E nós nos encontramos, não foi por acaso, não é o acaso que nos une. Não é Isso, o com acaso, certeza, né? com certeza. Por acaso não existe, né, Leonardo? Não existe o Não. acaso. Tem que acontecer. O que aconteceu hoje, nesse 11 de maio de 2021, um dia depois do aniversário da Dona Laide, seus 85 anos de existência nesse sistema de coisas. Muito bem. Desses 85, Bem 65 vividos aqui em Mundo Novo? Muito bem. Chegou com Graças 24. a Muito Deus. bem. Maravilha. Então, em nome do programa, agradecer ao Jairo, agradecer a Dona Laide, agradecer ao Naldo, agradecer ao Elvis ali. que Elvis, tá É. atuando ali, olha. manipulou de forma excepcional os botões aqui do nosso programa, né? Agradecer a você, caro telespectador. Aí deixar a Dona Laide dar uma palavrinha aí pelo aniversário de Mundo Novo, que vai ser agora dia 13, né? Dona Laide, por gentileza. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu não nasci em Mundo Novo, mas eu me considero uma mundo novense. Eu amo essa cidade e eu quero que Deus
continue abençoando para o seu desenvolvimento, para que todas as pessoas que estão residindo neste município sejam abençoados pelo nosso Divino Pai Eterno. Amém. Eu desejo um feliz aniversário para o nosso município. Que assim seja. Que assim seja. Vai lá, Jairo, também dá uma Olha mensagem aí, meus aí. amigos. Obrigado, Marcão. Bem colocado Obrigada. suas perguntas, tanto para mim como para a dona Laide. Esse baluarte da história de Mundo Novo que está aqui, ó. Nós estamos reverenciando a dona Laide, a jovialidade dela. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Nós gostaríamos que esse assunto continuasse, esse papo continuasse, mas o relógio nos manda colocar um ponto final, né? Agradecemos a todos, e cada um que está acompanhando esse programa, e aos mundonovenses que acompanham o aniversário da cidade, os 45 anos de história de Mundo Novo, 45 anos no papel, né? No papel, de registro oficial, que existia desde 53, como núcleo habitacional, como um núcleo de pessoas que chegaram aqui para viver na cidade. Mas como município, tem 45 anos. Nós agradecemos a sintonia e desejamos a cada mundonovense as mais ricas bênçãos dos céus. Maravilha. Então, obrigado a todos, obrigado especial a você, nosso telespectador, e terça-feira que vem estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.